infância, por ser anão, quem sabe ele não enfrentou também tanto desprezo. E por ele ser publicano, ele enfrentava mais desprezo ainda. Mas só que era um homem que tinha vencido na vida, era um homem que tinha rompido barreiras e tinha vencido na vida, era um homem muito bem sucedido, era um homem muito bem, economicamente falando. Tem pregadores que não sabem o que fala e diz que Zaqueu era ladrão. É mentira isso aí, Zaqueu nunca foi ladrão. Os irmãos querem saber o significado do nome Zaqueu? Quem é que sabe o que significa o nome Zaqueu? Zaqueu quer dizer justo. Justo. E então diz que ele não podia ver Jesus, porque Jesus andava cercado por uma multidão. E a multidão era publicanos e pecadores. Mas ele era de pequena estatura e ele queria ver. Mas como ele estava acostumado a vencer problemas na vida, ele não viu a multidão como uma barreira para ter um encontro com Jesus. E então diz que ele saiu correndo. Meu irmão, você quer vencer na vida? Às vezes você tem que caminhar, mas às vezes você precisa correr. Às vezes precisamos correr. E Zaqueu correu para ter um encontro com Jesus. Ele correu. Meu Deus. Aleluia. E diz que então ele subiu, meus irmãos, num pé de sicômoro ou figueira brava, para ver Jesus. Figueira brava era outra coisa desprezível, mas Zaqueu fez daquela figueira brava um palco para ver Jesus. É outra parte inteligente de Zaqueu. Tem gente que diz que quer Jesus, mas não quer fazer nenhum sacrifício. Zaqueu correu, era não, correu, enfrentou a multidão, subiu numa figueira brava e ficou lá em cima esperando Jesus passar. E Jesus vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, e diz que Jesus parou debaixo daquele pé de sicômoro. E diz que Jesus parou ali e olhou para cima. Quem falou com Jesus que Zaqueu estava ali? Quem foi que falou? Quem foi que falou para Jesus que Zaqueu estava em cima da figueira? Ninguém, meus irmãos. Ninguém precisa dizer nada para Jesus a seu respeito. Jesus conhece o profundo do seu coração. Jesus conhece o profundo do seu pensamento. Jesus conhece qual é o seu plano. Jesus conhece qual é o seu propósito. Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. E então diz que eu acho isso aqui maravilhoso, eu acho isso aqui fantástico. Diz que Jesus para debaixo da figueira e olha para Zaqueu de baixo para cima. Só que Zaqueu era não, e as pessoas desprezavam. Eu olhava para ele de cima para baixo, com os olhos altivos. Olhava para Zaqueu de cima para baixo. Agora o Filho de Deus está olhando para Zaqueu de baixo para cima. O único homem na Bíblia que Jesus olhou para ele de baixo para cima. O único homem. E aí Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, Zaqueu, eu serei o seu hóspede. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu irei me hospedar na sua casa. Aleluia! Viu como que Jesus prioriza os pecadores? Viu como que Jesus prioriza os pecadores? Um pecador no meio de 99 justos? Em Jericó tinha muita casa ali, quem sabe ali tinha casa de pastor, né? Casa de doutor da lei, um homem que sabia tudo da escritura. Tinha tudo ali. Jericó, quem sabe ali tinha homens ali que já tinham quem sabe o sangue de Jericó não estava lá já, pronto para fazer
foi curado. Na verdade, não foi só 7 que Jesus curou lá, foi mais de um, né? E então, meus irmãos, mas Jesus escolheu a casa de Zaqueu. Zaqueu já tinha recebido tanta gente ilustre na sua casa, mas uma pessoa como a presença de Jesus, ele nunca tinha recebido na sua vida. Quem recebe Jesus no seu coração, recebe uma experiência única, insubstituível, que ninguém pode substituir. E diz que Zaqueu, ele agora recebe Jesus gostoso dentro da sua casa. Pergunta para o seu irmão aí, para o seu amigo, tem um lugarzinho para Jesus aí? Tem um lugarzinho para Jesus aí, meu amigo? Tem um lugarzinho para Jesus aí, meu irmão? Aleluia! E diz que Jesus chega lá disposto a realizar o desejo de Zaqueu. Qual era o desejo dele? Conhecer quem era Jesus. Meus irmãos, conhecer é muito mais do que eu ouvi falar. Conhecer é muito mais do que ler a respeito. Zaqueu queria ter um encontro pessoal, porque Levi já tinha falado de Jesus para ele. Só que Levi conhecia face a face. Levi já tinha tido a sua vida transformada, mas Zaqueu não. Então Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. E aí diz que Jesus chega lá, hospeda na casa de Zaqueu. Não sei quantos dias, há alguém que diz que foi 3 dias, não posso afirmar. A Bíblia pode escurecer o céu. E então Jesus, o Evangelho de Zaqueu, a mensagem do reino de Zaqueu. De repente, Zaqueu não aguenta mais o arrependimento, a transformação, a contrição, o Espírito Santo trabalhando no coração de Zaqueu. Zaqueu pede a oportunidade e diz: mestre, me dá a palavra, eu quero falar. Jesus fala. Zaqueu diz: olha, mestre, se eu, não é que eu tenho defraudado ninguém, mas se porventura eu, com os meus negócios, na hora de prestar o meu serviço público, se eu tenho defraudado alguém em qualquer coisa, eu vou restituir 4 vezes mais, porque a lei de Deus dizia que se alguém pegar alguma coisa de outro alguém, ele tinha que devolver 4 vezes mais. E Zaqueu conhecia a lei, porque Zaqueu era judeu. E então Jesus olha para ele, Jesus ama Zaqueu. E Jesus diz assim: olha, hoje fez salvação a essa casa. Que lindo, meus irmãos. Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Jesus veio fazer o quê? Buscar e salvar. Aleluia. E então agora Jesus salva o chefe dos publicanos. Ficou mais fácil. O chefe tem mais facilidade para evangelizar, para convidar para uma reunião de oração. Aleluia. Jesus sabe trabalhar. Você está preocupado com a sua família? Jesus vai salvar o membro mais tagarela. Para pregar, para contar o testemunho para todo mundo, para evangelizar os vizinhos, para falar do amor de Deus para os colegas de trabalho, porque Jesus vai fazer um reboliço na sua casa, na sua família, lá dentro. Jesus vai salvar, libertar, curar, transformar, batizar,
das mãos de Satanás. Aleluia. E então Jesus muda mais um publicano. Aleluia. Os irmãos já observaram na Bíblia que Jesus só operou milagres, maravilhas, sinais e prodígios na vida de pecadores? Vocês já pararam para analisar? E a ponta do justo ele foi curado. E aponta aí um santinho ou santarrão que recebeu alguma coisa. Não. A maioria dos milagres que Jesus operou foi na vida dos publicanos e dos pecadores. Chegava o processo e Jesus libertava. Chegava enfermo e Jesus curava. Tinha gente que tinha castas de demônios. A Bíblia fala de um jovem que era mudo e surdo, e diz que o espírito maligno pegava aquele jovem, lançava ele na água, lançava ele no fogo e queria matar ele mesmo. E diz que os pais pegam aquele menino e levam para os discípulos. Chegou lá, os discípulos não pôde fazer nada. E aí os discípulos não entenderam, foram interrogar a Jesus: por que nós não conseguimos, Senhor, expelir o espírito maligno na vida deste menino? Jesus falou: por causa da vossa pouca fé, por causa da vossa falta de fé. Mas eu quero exortar vocês que casta de demônios, você não sabe o que é uma casta de demônio? É um espírito maligno que vem de geração em geração, passa por bisavô, tataravô e vem perturbando a família inteira. Mas quando chegar uma pessoa que Jesus libertou, aí a casta de demônio cai por terra. O nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado na nossa vida. Então Jesus diz que Jesus repreende aquele espírito sai, diz que o menino fica meio morto. Jesus toca o menino e devolve o menino em perfeito estado para os seus pais. Ei, Jesus maravilhoso! Meus irmãos, mas há alguns falsos pregadores também que afirmam dizer que Deus não ouve pecadores. E está na Bíblia esse versículo. Como que Jesus veio para os pecadores, pastor? Se Deus não ouve pecadores, está na Bíblia. Só que quem falou esse versículo, meus irmãos, quem falou esse versículo foi os fariseus, que não queriam que os pecadores se convertiam. Eles fechavam a porta do reino do céu e não entravam e nem deixavam os pecadores entrar. Então, isso está escrito lá em João 9,31. Se vocês quiserem conferir, está lá. Eles dizendo: Deus não ouve pecadores. Mas aqui para nós aqui, se Deus não ouve pecadores, se Deus não escuta pecadores, aonde estaria eu neste exato momento? Aonde estaria você, meu amigo, meu irmão, neste exato momento? Jesus veio para salvar os pecadores. Ah, pastor, mas eu já pequei demais. Ah, pastor, mas o meu pecado é muito grande, eu não tenho mais perdão. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Jesus só fala de um pecado que não tem mais perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas a blasfêmia do Espírito Santo é quando a pessoa tem conhecimento da verdade e atribui a verdade de Deus às obras de Satanás. Jesus ensinou sobre o pecado que não tem perdão. Quando Jesus estava expulsando demônios, quando Jesus estava operando milagres, e os doutores da lei, os fariseus, estavam dizendo que Jesus estava fazendo aquilo em nome de Deus, que é o príncipe dos demônios. Aí então Jesus diz: vocês estão vacilando contra as obras de Deus, porque você sabe que demônio não expulsa demônio, não. Se demônio expulsa demônio, o reino dos demônios está permitido. Então isso não acontece. Mas eu expulso os espíritos malignos
através do dedo de Deus. Do dedo de Deus. Jesus não precisa esforçar muito, não. É com o dedo de Deus. O reino das trevas se desfaz e o reino da luz se manifesta. E o poder de Deus se manifesta na vida dos homens. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um versículo muito bonito, meus irmãos, em Isaías. Isaías capítulo 1. Aqui nós já vamos estar encerrando. Eu estou caminhando já para o final da minha mensagem, da minha pregação. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19. Aqui nós encerramos. Tem gente que acha que o seu pecado é muito grande, né? Aleluia. Você que tem conhecimento da verdade, não se preocupe não, você pecou contra o Espírito Santo. Só peca contra o Espírito Santo para quem não tem conhecimento e atribui as obras de Deus aos espíritos malignos. Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, consideramos, analisamos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Meus irmãos, tem alguma coisa mais branca do que a neve? Tem alguma coisa mais branca do que a neve? É o que Deus está dizendo. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata. Os irmãos sabem que a escarlata é o vermelho, bem vermelho, é o vermelho escuro. Ainda que os seus pecados sejam escuros como a escarlata. Mas só o que Deus está dizendo para vocês nesta noite: eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã branca. Só Deus, meus irmãos, tem o poder de remover o pecado que ela mancha e deixar as nossas vestes brancas como a lã, e deixar as nossas vestes espirituais brancas como a neve. E o versículo 19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. O versículo 20 diz mais: mas se recusardes, se não quiserdes, e fordes rebeldes à voz de Deus, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aleluia. Você só é condenado, meu irmão, se você quiser. Você só é condenado, meu irmão, se você desprezar a vontade de Deus, se você desprezar a palavra de Deus. Mas se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor desta terra, porque Deus, Ele tem o melhor para a minha, para a nossa e para a sua vida. Aleluia. Colocamos de pés. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que os meus pecados, como pode isso? Ainda que os meus pecados fossem mais escuros do que escarlata, ainda que os meus pecados fossem ou for mais escuro do que o carmesim, Deus, não é ontem, meus irmãos, não é amanhã, é hoje. Deus, hoje, agora. Deus é o Deus de já. Ele pode deixar como a lã branca e como a neve. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a vir aqui na frente. A minha